Olá a todos, como é que vocês estão? Eu novamente aqui, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, hoje 28 de setembro de 2024, é um sábado, clima aí nublado em São Paulo, por volta aí de 19 graus, uma temperatura agradável aqui na zona sul da capital do estado de São Paulo. Veja só, bom, a situação está realmente interessante hoje, hein? Preparei o texto agora de manhã, já está lá no blog, vocês vão gostar bastante. Mas veja, ainda gostaria de comentar um pouco. Aí houve esse pronunciamento aí do presidente do Brasil lá na ONU, né, causando aí muitas controvérsias aí nas redes, né? Veja, o Lula ele tem se notabilizado por assumir uma posição dúbia, né? Dúbia. Uma posição assim de quem está sempre em cima do muro. Eu já me pronunciei a favor desta maneira, digamos, de viver na corda bamba. Há um momento em que você não tem como fazer outra coisa a não ser ficar em cima do muro para não cair, porque do lado você tem tubarões e do outro lado você tem outros tubarões, então você acaba tendo que se proteger, porque você não é um tubarão exatamente, né? Você não tem o mesmo poderio que uma Rússia tem, por exemplo, que é uma superpotência nuclear, né? E ao mesmo tempo você não quer ser simplesmente um mero escravo do imperialismo Yankee, né? Então você adquire uma posição dúbia, que eu acho que é a vocação natural do Brasil, né? Até falei sobre essa questão do Brasil funcionar como um pêndulo, né? Quem sabia jogar magistralmente como um pêndulo, né? Fazendo a balança pender ora lá, ora cá, foi o nosso grande Getúlio Vargas, talvez o maior líder que o Brasil já teve, né, e que é pouco compreendido pela esquerda e muito mal assimilado pela direita, mas é compreendido pelas pessoas que estão fora da dicotomia direita-esquerda, que não serve mais para descrever a realidade. Bom, um outro ponto aí que também, veja, Israel está atacando loucamente agora no Líbano, né? Veja, eles já perderam todos os limites. Há muito tempo que eles não tinham limites, né? Já na própria criação desse Estado sionista aí pela ONU em 1948, já foi criado justamente porque os limites já estavam rompidos, né? Então veja, esses ataques bestiais agora no Líbano, veja, decorrem de múltiplos fatores, vamos dizer, de múltiplos interesses, onde se poderia destacar. Primeira questão aí, a guerra pela água. É uma guerra pela água do rio Litani, né? É uma guerra pela água do rio Litani. Veja, há que se dizer também, nós não devemos ser maniqueístas, de achar que é uma luta do bem contra o mal, né? Veja, aí eu acho que é uma luta de um mal maior contra um mal menor, mas também o bem está inserido nesse contexto, porque todo mundo que está numa guerra acha que está travando esta guerra pelo bem, né, pelos melhores interesses. É uma guerra religiosa, né, uma jihad aí de um lado, e de outro lado é uma guerra por uma visão de mundo, né, do povo escolhido, da terra prometida e toda aquela balela que eles promovem há milênios, né? Então, veja, mas é uma coisa muito mais prosaica, muito mais de um interesse usurário, monetário, financeirista, guerra pela água, né, do rio Litani. Ou tomar o gás do Líbano, né? No fim das contas, as coisas mais simples são as mais eficazes, né? Tomar o gás do Líbano, né? Como eles já querem o projeto do gás lá em Gaza, né? Veja, também impor uma mudança demográfica aí no Líbano, conforme a doutrina sionista, Eretz Israel, a grande Israel, né? Aquela coisa talmúdica, messiânica, né, da grande Israel, que só existe na cabeça do sionista, né? E também do povo israelense, né? Jogar xiitas libaneses do Hezbollah contra sunitas palestinos do Hamas. Veja, o Hamas continua a jogar bombas em Israel, né? Não são santos, não tem santo nessa história.
né? Santo não está agindo aí na geopolítica, né? O santo está fora da geopolítica, né? É, o Hezbollah continua atacando no norte de Israel, né? Eles têm atacado as fronteiras de Israel continuamente. Então Israel age violentamente, brutalmente contra o Líbano. Veja, não basta cometer o genô contra os palestinos em Gaza, é preciso cometer o genô contra os libaneses também, do ponto de vista, naturalmente, do bebê diabo, né? Que, aliás, o bebê diabo ele fez um discurso lá na ONU, né? Então vocês vejam só a dicotomia. Aliás, eu vou falar sobre isso se houver tempo no vídeo hoje, no vídeo principal, no assunto principal do vídeo de hoje, né? Veja, quando o bebê diabo começou a falar sobre a grande Israel, sobre a terra prometida, sobre o povo escolhido e toda aquela, enfim, toda aquela bruxaria, né? Todo aquele xamanismo cabalístico, né? O povo começou a esvaziar, né? Lá na ONU, né? Deixando o, o Bibi falando sozinho, né? Que aliás é o que ele merece, é falar sozinho, né? Ou é falar somente para aqueles fanáticos lá, né? Outro ponto, né? Veja, quando você ataca o Líbano, né, Bibi? Você está desviando os olhos do mundo do tenebroso Genô em Gaza, né? E pode continuar, prosseguir do mesmo modo em Gaza, né? Porque você desvia os olhos do mundo para Gaza, o mundo passa a focar no Líbano, nos libaneses. Eu espero que eles venham para o Brasil. Eu tenho um amigo libanês aqui, né? Inclusive a gente toma umas biritas aí juntos aí, por aí, né? Eu gosto muito dos libaneses, me parecem pessoas muito politizadas, assim, cultas. Você fica impressionado de ver o conhecimento que eles têm. Aliás, eu fico admirado com os árabes, né? De maneira geral, né? São pessoas diferentes, né? Diferenciadas. Veja, um outro ponto aí é o cálculo velhaco, né? Porque se há que se falar em velhaco, né? Pessoas que cultuam o sábado, né? O sabaó, né? O sabat das feiticeiras, né? Veja, o cálculo velhaco aí para forçar os Estados Unidos a entrar na guerra com o Irã, né? Então a gente ataca o Líbano, a gente força o Irã a se posicionar. A gente está anunciando que eliminou aí o principal líder do Hezbollah, não é a primeira vez. Eles sempre acabam com os líderes, né? Enfim, eles têm muito poder, né? Veja, um outro ponto aí que pouca pessoa focou, veja, atacar Israel é um modo de alavancar a eleição de Donald Trump, né? E por quê? Porque ele vai se vender como indivíduo que vai botar ordem, né? No Oriente Médio, né? Então você alavanca a eleição do Trump. Algumas pessoas vão votar no Trump porque Israel atacou o Líbano. Enfim, a política tem dessas coisas, né? Tem desses jogos, né? Esses jogos patrióticos aí, né? Eu acho que já dá para entrar no assunto principal do vídeo. Veja, que hoje eu preparei aqui um vídeo para vocês. Um vídeo não, enfim, um vídeo, né? Veja, vamos falar agora aqui algumas questões sobre Van Wittenberg, né? Van Wittenberg. Veja, algumas palavras. Então terminamos aí o preâmbulo, a primeira parte do vídeo. Vamos agora ao assunto principal. Pode ser que seja necessário fazer 2 vídeos sobre esse tema, né? Veja, o Van Wittenberg, você não vai encontrar nada sobre o Van Wittenberg, né? Sobre essa figura na internet, né? Mas é um agente de inteligência do alto nível da inteligência, né? Ligado aos serviços de informações aí dos Estados Unidos, principalmente a CIA. Veja, ele mostrou, através de seus livros, como funciona o poder das sombras, o poder sombrio, o poder do Deep State, o poder por trás e acima do Deep State. Nossa, se o Deep State em si já é um poder sombrio, oculto, secreto, e existe ainda um poder acima desse, né? Então realmente podemos falar em um poder das sombras, o poder sombrio, né? E que se considera como o poder aí luciferino, né? Das luzes, do Illuminati, né? Bom, então o Wittenberg escreveu vários livros, né? Em geral com pseudônimos, né? O professor aí do canal Checkmate Global, Luiz Antônio Peixoto Vale, né, ele utilizou em seu canal, o Checkmate Global, uma tipologia muito semelhante à tipologia do Wittenberg, né? Essa tipologia do jogo, dos jogadores, das regras do jogo, das peças do jogo, usando o xadrez, naturalmente. O Wittenberg aí fala sobre o grande jogo em curso na história humana,
que é um grande jogo, a história humana é um grande jogo, né? Alguns acham que é um jogo, por exemplo, as pessoas que têm um cunho mais religioso, elas acham que é uma luta entre as trevas e a luz, entre a luz e as trevas, né? Outros acham que é um jogo da evolução do ser humano, da evolução da alma individual. Outros acham que simplesmente não é nada disso, simplesmente é uma luta pela vida darwinista, que o mais forte vence, não tem nenhum Deus, né? Cada um por si, Deus contra todo mundo, mas não existe o Deus, né? É um outro ponto aí, um outro grupo aí acredita que existe uma evolução, que o ser humano ele é racional, ele tem uma lógica, que ele busca, é, através da racionalidade, ir melhorando a si mesmo e também a sua coletividade, enfim. Talvez seja um pouco de tudo isso, né? O Wittenberg fala sobre o grande jogo em curso na história humana. Ele aponta para 3 tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que influenciam realmente os acontecimentos. Pessoas capazes de jogar o jogo da vida. Pessoas que influenciam grandes massas, chegam a influenciar eras, né? Pense, por exemplo, a figura real ou não, né, simbólica de Jesus Cristo. Ele é um ponto focal na história, né? E outras figuras, por exemplo, que influenciam todo um século, né? Por exemplo, Napoleão Bonaparte, século XIX, XVIII e XIX, Adolf Hitler, século XX, Stalin, século XX, e por aí vai, né? Alexandre Grande, em sua época, o Júlio César, lá na consolidação do Império Romano, figuras absolutamente seminais, vamos dizer assim. Um segundo tipo, segundo a leitura de Wittenberg, seria as pessoas próximas ao jogador. Vamos dizer o seguinte, pessoas que estão próximas a quem está dando as ordens, né? Seriam peças no jogo, peças no tabuleiro. E, finalmente, as pessoas que são as pessoas comuns, né? O terceiro tipo de pessoas são as pessoas das próprias massas humanas, as pessoas que se surpreendem com o que acontece, que não estão preparadas para o que acontece, simplesmente as coisas se sucedem, né, em sua vida, em sua existência, né? Elas são como conchinhas, ou é como a areia quando a onda vem e leva e traz, e leva e traz, né? Trazem feixes, pedacinhos de madeira, conchinhas, elas vão de acordo com o movimento, né? Com a maré. Vêm e vão, né? Como as massas humanas vêm e vão, né? Bom, nessa teoria dos 3 tipos, vejam, há várias possibilidades, né, no que se refere às pessoas. Primeiro, é o jogo da vida, né? É o jogo da existência. Uma imensa maioria de pessoas pode viver sem sequer se dar conta de que havia um jogo, né, que estava sendo jogado um jogo, né? A pessoa não vai se dar conta de que ela foi controlada desde o momento que ela nasceu, que ela viu a luz, até o momento que ela morreu. Ela foi sujeita a uma série de acidentes, de surpresas, de situações para a qual ela não estava absolutamente preparada. Situações criadas pelas peças do jogo, né? Quer dizer, as peças do jogo criaram uma situação e as massas humanas se viram engolfadas nessa situação, sem poder fazer absolutamente nada, né? Simplesmente tentaram sobreviver, né? Veja, uma outra categoria de pessoas, de um nível mais alto, ela percebe que há um jogo sendo jogado, né? Ela já tem uma noção de nacionalidade, de nação, de tribo, de clã. Ela pode ter alguma tendência, algum talento, seja comercial, seja militar, seja religioso, né? Ou ela tem alguma posição dentro da sociedade civil, enfim, ela faz alguma coisa, né? Isso em graus variados, né? Veja, normalmente a pessoa que observa o jogo, ela sabe, ela tem consciência de que ela não pode fazer nada, né, para mudar o jogo. Mas ela entende que é um jogo. Ela já está numa posição cognitiva um pouco melhor, né? Veja, quanto aos próprios participantes do jogo, tá? As peças e, num nível mais alto, o jogador. Veja, o Wittenberg ele distingue as seguintes categorias. Você tem os mestres do jogo, né? Você tem os jogadores. Eles atuam junto aos mestres do jogo. Veja, é diferente o jogador do mestre do jogo. Veja, o mestre do jogo é quem faz as regras do jogo, né? E quem pode mudar as regras do jogo. Veja, o jogador não, ele é quem joga o jogo.
É diferente quem faz a regra do jogo e quem está jogando o jogo. Quem joga o jogo, ele segue as regras que foram feitas. E você tem as peças do jogo, né? Como se fossem peças num tabuleiro de xadrez. Você tem as peças que foram capturadas, enfim. Primeiro, quem são os donos do jogo? Quem são os mestres do jogo? São as pessoas que não seguem nenhuma regra, porque elas fazem as regras. São essas pessoas que criaram as regras do jogo para outras pessoas jogarem. Veja, os mestres do jogo, eles mesmos não precisam jogar, nem seguir as suas próprias regras. Eles desenvolvem as regras e eles podem modificar as regras. São as únicas pessoas que podem mudar as regras de um jogo que elas criaram. Veja, então elas modificam as regras arbitrariamente e ditam as regras aos jogadores. Os jogadores, para jogar, eles têm que saber perfeitamente as regras, né? Veja, então os mestres do jogo, eles estão acima e além do jogo. Poderíamos dizer que são seres de um cunho mais abstrato, de um cunho mais espiritual, né? De um nível mais alto, mais intelectual. Vamos dizer, num plano causal, né? Eles causam as coisas sem serem afetados pelas consequências. Ou eles são afetados pelas consequências num nível ainda mais alto, né? Num nível, digamos, quase que divino, né? Bom, e os jogadores? Bom, como o nome está dizendo, são os que jogam o jogo. Mas entenda, eles não fizeram as regras. Eles não são os donos do jogo. Não tem uma independência, uma liberdade de ação com relação às regras. Eles atuam na ação determinada pelas regras do jogo. Os jogadores não podem mudar a regra do jogo, né, exceto jogar o jogo da melhor forma possível. Esse é o seu status dentro do jogo. Eles não são donos do jogo, são mais como uns guerreiros de diversas naturezas, né? E temos aí as peças do jogo, né? Então nós temos o dono do jogo e das regras, os jogadores que jogam conforme as regras e temos as peças do jogo. Veja, nesse nível, peças do jogo, jogadores e mestres do jogo, está num nível acima do nosso, tá? Porque eu me coloco aqui como pessoa comum, tá? Então nós temos o dono do jogo e das regras, os jogadores e temos as peças do jogo. Então o movimento da peça no jogo é pré-determinado. Os jogadores, ainda que estejam num status muito acima do nosso, eles não têm como saber exatamente qual que é o objetivo do jogo, o objetivo final do jogo. Eles sabem que devem jogar, são jogadores, estão lá para jogar e farão todo o possível e o impossível para vencer. Mas não é que ele está vencendo em algo que ele projetou, ele não desenhou o jogo, ele foi desenhado por outros acima dele, né? Naturalmente, os jogadores conhecem as regras do jogo e têm uma certa visão do jogo, mas o jogo como um todo ele não conhece, né? É uma prerrogativa aí do jogador. A sua função é jogar. Por exemplo, vamos para ficar bem claro, veja, um jogador de futebol, ele joga o futebol. Veja, as regras do jogo do futebol já existiam muito antes dele nascer, você está entendendo? Bom, e a peça? Veja, a peça, ela sequer sabe que ela é uma peça, né? A peça seria a bola do futebol, né? A peça, para os que observam o jogo, parece um jogador, mas não é de modo algum um jogador. É normal que as peças desviem a atenção dos próprios jogadores. Veja, o Wittenberg ele diz que os mestres do jogo, eles hackearam o planeta Terra há muito tempo. O planeta já está hackeado, né? Eles dominaram aí o processo de criação das peças. Eles escondem mesmo a ideia de que o jogo está sendo jogado, de modo que os jogadores podem, no máximo, jogarem o melhor possível, mas não pode saber qual é o propósito do jogo, de modo que não obterão nenhum benefício para si mesmo, exceto jogar o jogo da melhor forma possível, né? Então veja, o propósito do jogo está oculto. Os jogadores dão o máximo de si e as peças não podem se recusar a participar do jogo, né? Veja, do lado de fora, né, as peças parecem onipotentes. A gente pensa que as peças são os jogadores, mas não é, né? Na realidade, as peças não têm nenhum poder, né? A peça ela pode estar numa boa condição, numa boa posição, mas devido a múltiplas variáveis aí, é impossível você determinar exatamente qual é o papel da peça no jogo, ou seja, são figuras usadas no escuro. Se as figuras tentarem sair da sua condição e de sua posição, elas vão ser destruídas. Estão entendendo? Por quê? Porque a peça não pode se tornar um jogador, ela deve permanecer em seu próprio nível, caso contrário ela vai quebrar as regras do jogo. E uma peça não tem como quebrar a regra do jogo,
Do mesmo jeito que um jogador de futebol não tem como ir contra a regra. O juiz expulsa ele de campo. Apenas imagine, né? Um jogador de futebol que queira usar as mãos para fazer o gol. Né? Tá, é fora da regra. Ainda assim, pode acontecer de uma peça burlar algumas regras. Às vezes um jogador consegue fazer um gol com a mão, né? Isso já aconteceu, né? E agir como um jogador. Ou melhor, assim como um assistente de jogador, né? Bom, eu vou explicar melhor. O Wittenberg ele coloca da seguinte forma: os políticos, aí a gente já vai começar a destrinchar isso daí. Veja, os políticos e os seus assistentes, eles são no máximo atores, né? Eles podem até mesmo os políticos, por exemplo, o presidente, o primeiro-ministro, o rei, ele pode até ser aparentemente um jogador. Mas, no entanto, existe um governo no mundo que toma decisões sobre o mundo. Aparentemente, um presidente, por exemplo, o Lula lá na ONU, né, o Bebê Diabo, o Putin num nível bom, né, o Xi Jinping num nível muito bom, né? Veja, ele pode ser classificado às vezes como um jogador, né? Então você vê, por exemplo, o bebê diabo de Israel, ele foi lá na ONU dizer que eles são maravilhosos, que o Líbano é de Israel, o Egito é de Israel, os americanos pertencem a Israel, etc. Quer dizer, ele pode falar a porcaria que ele quiser lá, e os outros países vão lá. Né? Então, assim, os outros países também podem sair do recinto e deixar a criança dos Rothschild lá falando para as paredes. Agora, digamos então que você tem créditos que são fornecidos para os líderes dos países. Esses líderes aceitaram certas regras do jogo, né? Mas é bem claro que existem diferenças entre os países e diferenças entre os líderes. Eles seguem as regras, mas existem níveis de regras. A maneira de jogar é cheia de sutilezas, de níveis diferentes, vocês estão entendendo? Imagine, por exemplo, a gente já está destrinchando agora. Veja, Estados Unidos, China, Rússia, é de um nível nuclear, é de um alto nível. Agora, imagine um nível um pouco abaixo, vai Alemanha, França, Inglaterra. O nível mais baixo vai Costa Rica, El Salvador, Grécia, Portugal, Bulgária. Quer dizer, dentro de um grupo que está no mesmo nível, também há diferenças importantes. Né? Veja, tomamos agora, então, ficou clara essa questão de quem são os mestres do jogo, são figuras que não aparecem no jogo. O jogador, que é uma figura muito pouco conhecida dentro do jogo. Quem aparece realmente são as peças. Então, as peças é o Joe Biden, é o Trump, é o Lula, é o Bebê Diabo, é o Xi Jinping, que é uma peça excelente, é o Putin, que é uma peça excelente. Então você tem excelência entre as peças. Né? Bom, mas elas estão no nível da peça e não no jogador. Raramente acontece de uma peça poder atuar como um assistente de jogador ou mesmo como um jogador. Isso já aconteceu. Veja, então vamos fornecer um exemplo. Vai. O Klaus Schwab. O Klaus Schwab pode parecer que ele é um jogador, né? Que ele representa o jogador, mas na verdade ele é uma peça. Veja, ele pode se dizer que o Klaus Schwab ele representa o poder mundial, o olho que tudo vê, mas ele é uma peça no jogo. Não tem como ele ser um jogador, o Klaus Schwab. Veja, o Klaus, vocês sabem, é o cara do Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, da Agenda 2030. Ele escreveu um livro importante, né, que é o Great Reset. Mas veja, por que ele é uma peça? Veja, primeiro, ele era um protegido do Henry Kissinger por muito tempo, né? O Henry Kissinger, já fiz vídeo só sobre o Henry Kissinger aqui, né? Que morreu recentemente, tal, morreu com 100 anos. Antes de morrer, ele foi visitar a China, conversou com o Xi Jinping, né? Veja, o Kissinger foi uma peça importante. Ele chegou num nível de começar a funcionar como um assistente do jogador, né? Houve situações internacionais agudas que exigiam uma reação instantânea e o Kissinger ele atuou com muita autonomia, acima do nível de uma mera peça, né? Ou seja, próximo ao nível do jogador e acima do nível da peça. Veja, comparado a Kissinger, o Klaus Schwab está muito abaixo. Né? Agora vejam, existem personagens que ninguém quase conhece e que estão muito acima da figura de presidentes, de primeiro-ministros, de CEOs, de reis. Sim, de reis. Por exemplo, tem uma foto aí na internet que tem um Rothschild metendo a mão na cara do príncipe Charles. Procura essa foto aí, vocês vão ver quem é que manda. Quem é que manda? A família Rothschild ou o príncipe Charles? Ele é um empregado da família Rothschild, vocês estão entendendo? Veja, uma figura aí
por exemplo, que pode ser considerado um jogador e que praticamente ninguém conhece. Veja, uma figura aí lá do início do século XX foi o Coronel House. Ninguém deve conhecer o Coronel House. Você encontra aí na Wikipédia. Hoje você encontra muita coisa sobre o Coronel House. Livros, teses, dissertações. Na Wikipédia se encontra. O Coronel House era conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. O House atingiu o nível de um assistente do jogador. Veja, talvez ele não tenha o nível de um jogador, né, jogador mesmo, mas veja, o jogador é uma pessoa que ninguém, na verdade, nem conhece. A gente fala aqui Rothschild, né, mas são pessoas. Né? Veja, o nome do jogador parece insignificante. O verdadeiro jogador não era o Coronel House, ele era um assistente do jogador. O verdadeiro jogador aí é sempre um pseudônimo, era Tom Ryan. O Tom Ryan estava acima do Coronel House, e o Coronel House estava acima do Woodrow Wilson, que era presidente dos Estados Unidos. O Ryan era o verdadeiro jogador. Era um cara capaz de mover as peças, por exemplo, mover o Coronel House. O House tomava suas decisões e os líderes da Europa, dos estados europeus, seguiam à risca as diretrizes que o Coronel House dava. Veja, o House naturalmente fazia parte de uma sociedade secreta, um círculo de iniciados. Veja, nesse tipo de loja maçônica ou paramaçônica, melhor dizendo, sempre há um pequeno núcleo de pessoas no núcleo mais alto. Por exemplo, Lord Milner. Lord Milner era um agente bancário da dinastia Rothschild. Então você tem um círculo interno, um círculo esotérico, vamos dizer, esotérico com S. Você precisa ver a distinção entre esotérico com S e exotérico com X. Veja, o esotérico com S é o círculo fechado, é inacessível, é secreto. Você só vai saber disso daí, que esse círculo existe muitos anos, décadas depois, né? Às vezes séculos depois. Pois bem, esse círculo interno, esotérico, ele estabelece o círculo externo, o círculo exotérico com X. Veja, o círculo exotérico com X ele é conhecido. Ele está fora do círculo interno, dos iniciados. O grupo do Milner foi chamado de Távola Redonda. Hoje a gente sabe, está nos livros das pessoas que estudam aí as sociedades secretas. Foi a partir dessa loja. Veja, quando eu falo loja, veja, loja é um modo usual de falar, é um modo banal, vamos dizer, maçônico, né? Se refere aí a um grupo iniciático, mas não que deva fazer parte da maçonaria tradicional. Veja, a maçonaria tradicional é uma coisa mais social, é uma coisa mais conhecida, mais banal, vamos dizer assim, quase que uma fachada. É algo muito mais profano, muito mais prosaico, vamos dizer, como um clube, né? É mais como um Lions Club, um Rotary Club. Eu estou falando de uma paramaçonaria, um grupo muito mais fechado, de um nível muito mais alto, né? Pois bem, com o tempo, a Távola Redonda ela foi sendo administrada pelo Coronel Edward Mandell House e outros personagens aí, né? E veio a ser o atual CFR, o Instituto das Relações Exteriores, ou Council on Foreign Relations. Vocês podem procurar aí na internet, o Council on Foreign Relations, CFR, cuja força geopolítica é superior, com toda certeza, à presidente dos Estados Unidos. Eles é que mandam no governo dos Estados Unidos e de vários outros governos. Aí, por 1921, o Edward Mandell House, o Coronel House, é conselheiro-chefe do presidente Wilson. Ele é o cara que vai elaborar o plano para a Liga das Nações, a primeira ONU, a primeira tentativa formal de criar um governo mundial, baseado em um sistema de financiamento global, centralizado. Veja, o Wilson, né, ele vai falar sobre isso daí, ele é o cara que vai fazer a oratória, né? Que vai fazer a fala lá na Conferência de Paz em Paris, em 1919. Então veja, quem é que é o pai da criança? O cara que vai falar na ONU, hein? O cara que decorou o discurso, né? Quando ele tem uma boa memória, ele decora o discurso. O leitor de teleprompter, né? Mas quem que é o autor do discurso? Quem é o cara que bolou todo o plano? Quem é o mais importante? Quem que é? O presidente Wilson ou o Coronel House? O cara que escreveu o discurso. Obviamente é o House. O House manda no Wilson. O Wilson é peça.
sabe? É força política que representa, vamos dizer. Claro que ele tem uma importância, ele representa a população eleitora daquele país. Mas quem que é o jogador é o House, é o House que está jogando. Aliás, não é nem o House é uma peça. Né? É o Tom Ryan, lá acima do House. Agora voltemos a Schwab, para terminar o vídeo. Não vai dar. Vai precisar de um segundo vídeo. Né? O Schwab foi muito ativo nos seus últimos anos. Foi nos últimos anos que se tornou claramente, né, o House se tornou uma espécie de palhaço, meio sinistro, né, com cara de vilão. Né? Ele parece o Telly Savalas, né, o Kojak. Né? Bom, o Klaus Schwab ele é recebido pelos presidentes, pelos primeiros ministros, pelos reis, pelos CEOs das grandes corporações em todo o mundo. Né? Nós podemos considerar que o Klaus é uma peça do jogo. Contudo, não se pode ignorar as coisas escritas ou que são ditas como terem sido escritas pelo Klaus. Por exemplo, o seu livreto aí, o Great Reset, que é necessário ler. Independentemente do Klaus que escreveu ou não, provavelmente talvez ele foi ajudado ali para escrever aquele livro. Né? Deve ser lido com cuidado. Né? Não devemos ignorar. Estão jogando toda a porcaria no ventilador. Estão contando todos os seus planos. Quer dizer, você tem que tomar nota dos planos da elite. Veja, esses planos eles estão mostrando quais são as regras do jogo. Né? Eles nos dizem algo sobre o jogo e sobre as regras do jogo. Se os inimigos dos povos, se os dominadores globais estão revelando seus planos malignos e o fazem escancaradamente, e o Klaus é o seu palhaço, não importa se ele é um palhaço ou não, ele é uma cabeça falante, influente, criada para ser repercutida pela grande mídia. A sua função é expressar uma ação que corresponde aos interesses de seus mestres. O Klaus desempenhou um papel muito importante ali na cúpula do G20. Fez o discurso de abertura, disse que nós precisamos enfrentar uma reestruturação total do sistema do nosso mundo. O mundo vai ser muito diferente após uma penosa transição. O Covid fez parte dessa transição. Então o mundo está indo para uma direção absurda, né, para uma direção que é inaceitável para os mestres do jogo, para os donos do jogo, para os proprietários do jogo. E daí então precisamos desenvolver, vamos modificar o jogo para que ele vá na direção certa, na direção que nós queremos. Então começamos a fazer uma transição. Não sabemos quanto tempo essa transição vai durar. Era para durar até 2030. Agora mudaram a data para 2045. Veja, se uma empresa é estruturada e os custos são cancelados, as ações sofrem. Mas se a economia for reestruturada, disse aí o Klaus, o resultado será uma grande diminuição da renda de todo mundo. Vai causar uma grande agitação social e daí implementaremos a quarta revolução industrial. Então estamos no ponto da virada, no ponto de bifurcação da tecnologia. Tem tudo a ver com tecnologia, com software, com internet das coisas, com dinheiro, com o modo como lidamos com o dinheiro. Então, quem vai mudar, quem nós somos, quem nós pensamos que nós é que vamos ser mudados. Segundo Klaus, a crise socioeconômica, o caos social deve ser evitado. Como é que vai evitado? Ora, com a ajuda da quarta revolução industrial. Bingo! A quarta revolução industrial será profundamente diferente das três primeiras revoluções industriais. Por quê? Vou falar melhor sobre isso amanhã, tá, pessoal? Porque não se trata mais de produzir coisas, máquinas, robôs, máquinas que fabricam outras máquinas. Né? Veja, agora a máquina que deve ser aperfeiçoada não é mais uma evolução simplesmente da tecnologia. A primeira revolução industrial começou lá na Inglaterra, com a indústria têxtil, né? Com a máquina a vapor, o tear mecânico, e depois veio a segunda revolução industrial. Né? Foi o petróleo, o motor a combustão, a energia elétrica, e depois veio a terceira revolução industrial, que já é a internet, né? Que já é a tecnologia de telecomunicações, que é o celular, né? O notebook e tudo mais. E a quarta revolução industrial não tem nada a ver com máquinas, né? A máquina que deve ser agora modificada, aperfeiçoada, modificada, projetada é a máquina do corpo humano, a natureza biológica do homem. A quarta revolução industrial não tem nada a ver com a indústria mais. Né? Tem a ver com a biologia, com a eugenia. Pode-se dizer que finalmente tentarão implantar tecnologicamente uma sociedade de castas, científica, tecnocrática, transhumana,
a mudança da fisiologia humana, do cérebro humano, da genética humana, e vai estar tudo internetado, né? Vocês estão entendendo, pessoal? 1984, George Orwell, Admirável Mundo Novo, é fichinha perto da realidade. Eu sempre disse aqui, a realidade é pavorosamente mais assustadora do que a ficção. Ao contrário do que diz a teoria, a ficção nasce da realidade, e não o contrário. Veja, o vídeo está com 35 minutos e ele não foi nem um terço do texto que eu preparei, né? Então, eu vou dar sequência a esse texto amanhã. Então, você não deixe de assistir. Para você poder entender o vídeo de amanhã, você tem que assistir o vídeo de hoje. Se você não é seguidor do canal, torne-se seguidor do canal agora mesmo. Pessoal, dá o like, aproveita agora. Pessoal, o like é de graça, hein? É. Vamos falar dessa forma, né? E às vezes você é desseguido, então você teima, você insiste, segue o canal, né? E divulgue também com seus amigos, com seus alunos, com seus colegas, nas suas redes. Vamos fazer isso aqui chegar a mais pessoas, hein? Vamos ir. Veja, nós estamos dentro do sistema, mas nós somos criaturas também que criticam e visualizam e podem criticar e fazer melhorar o sistema. Você só consegue melhorar o sistema dentro do sistema. Quem acha que vai vir de fora, que vai vir o Messias lá do céu? Nós temos que fazer o trabalho duro, o trabalho penoso. Então vamos em frente, pessoal. Mídia alternativa, mídia independente, livre comunicação, livre expressão. Vamos em frente, o canal Luz no Fim do Túnel permanece com o mesmo formato, vídeos pré-gravados, o texto está lá no blog. O ano que vem, quem sabe, faremos lives e teremos aí alguma forma aí de maiores participações aí, mas os comentários são importantes para a gente poder direcionar as temáticas e os assuntos do vídeo. Pessoal, então muito obrigado a todos. A descrição do vídeo você também tem o Pix do canal, se quiser ajudar o canal. Obrigado aí, pessoal, por sua participação. Até a próxima e fiquem com Deus.